Se você tem uma Bíblia, abra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 9, do verso 8, do livro do profeta Zacarias, profeta menor, capítulo 9, versículo 8. Zacarias 9, 8, como é que diz aí? Vamos ler. Diz assim: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Diga glória a Deus. Vamos tentar dizer junto, digam comigo: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Amém. Quem tem lugar pode se assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus, e quero aqui com vocês nesta noite fazer uma verdadeira oração de guerra em favor do nosso lar, em favor da nossa casa, em favor da nossa família. E eu quero contar para vocês um fato que se deu há centenas de anos atrás e que fez o povo de Deus tomar um posicionamento para defender suas casas, para defender também sua cidade, para não deixar que o opressor chegasse para dominá-los ou simplesmente para destruí-los. A história conta que há muitos anos atrás, muito antes de Jesus, existia um homem conquistador que se chamava Alexandre o Grande. E esse homem chamado Alexandre o Grande, todos sabem que ele foi um homem que exerceu domínio no mundo antigo. Ele morreu muito novo, morreu muito cedo, aos 32 anos, mas durante então a sua existência, ele foi um verdadeiro conquistador, conquistando cidades, dominando povos e estabelecendo o seu império, o seu reino e o seu domínio sobre muitas nações. E esse homem chamado Alexandre o Grande, ele chegou perto das terras de Judá, onde morava, onde vivia o povo de Deus. E ele veio, conquistou Tiro e Sidom, foi conquistando outras cidades, e quando estava mais ou menos próximo de chegar bem onde vivia o povo de Deus, ele chegou então lá no Líbano e simplesmente destruiu com todo o poder do exército que havia naquele lugar, destruindo todas as embarcações bélicas de guerra. E o povo de Deus então ficou naquela expectativa de poder então esperá-lo para chegar até a sua cidade. E todos então começaram simplesmente a buscarem de Deus a força, a buscarem de Deus a proteção, para que aquele homem tão poderoso e conquistador daquela época não chegasse até as terras de Judá, aonde vivia o povo de Deus. E quando eles perceberam a necessidade de se guardarem, eles também tiveram a sensibilidade de saberem, acima de tudo, que quando nós estamos diante de desafios maiores do que as nossas forças, quando nós estamos diante de situações que se levantam, que parece assim que nos assustam e nos apavoram pela sua força, pela sua grandeza, e que nós percebemos então a nossa impotência, a nossa incapacidade de poder lidarmos com aquilo que parece mais forte que nós, com aquilo que parece maior do que as nossas próprias forças. Eles fizeram aquilo que exatamente todos nós devemos fazer quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos impotentes diante das forças que se levantam contra nós para nos submeter.
E a coisa certa que nós temos que fazer nessas situações é buscarmos alguém mais forte, e nesse caso, o Deus Todo-Poderoso, em quem nós depositamos a nossa confiança. Diga glória a Deus. E foi isso que eles fizeram. Clamaram a Deus. E quando clamaram a Deus, o profeta Zacarias os ensinou como deveriam fazer. E diz que cada um deveria defender a sua casa, para que o inimigo não passasse. Que cada um deveria defender o seu lar, para que o inimigo não chegasse. E através então daquela revelação da palavra e da própria fé, o povo começou a perceber. As pessoas que viviam ali começaram simplesmente a perceber que era necessário se amparar em Deus, se fortalecer em Deus, se sustentar em Deus. Eles estavam vendo com seus próprios olhos, e através então dessa fé, dessa confiança, eles sentiram a segurança, sabendo acima de tudo que eles poderiam fazer a sua própria parte, e deveriam fazer, mas Deus jamais deixaria de fazer a sua parte. Diga glória a Deus. E o certo é que Alexandre o Grande não chegou até as terras do povo de Deus, e eles viram os seus inimigos serem derrotados, os vizinhos serem dominados, mas sobre eles não veio o domínio daquele homem. Vejam bem, eu estou falando sobre uma guerra ou uma situação de domínio causado exatamente pelo poder militar de um homem que chegou a dominar o mundo inteiro. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite é que essa batalha não acabou. Essa luta e esse interesse de domínio sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, continua forte. É um perigo iminente, é uma situação que se levanta a cada dia, tentando ou procurando dominar você, dominar sua casa, exercer poder de domínio sobre a sua família. E você tem que realmente se posicionar para guardar a sua casa. Mas só que as armas que você vai usar para defender a sua casa não são as armas daquela época, dentro de uma guerra, de uma batalha convencional. As armas que você tem que usar para poder defender a tua casa, para que o inimigo não passe, são as armas espirituais, são as armas do Deus Todo-Poderoso, as armas que Ele ensinou para você, para que você faça a defesa do seu lar, para que o inimigo não passe e não exerça o seu domínio e o seu poder sobre a sua casa. Hoje, quem nos ameaça não é o Alexandre o Grande. Quem nos ameaça não são as forças ou uma militância de soldados convencionais, mas são forças espirituais, segundo falou o próprio apóstolo São Paulo. Ele chegou a dizer ao povo de Corinto que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Primeiro ele disse ao povo de Éfeso, depois ele falou ao povo de Corinto. Disse algo que nós achamos muito importante, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais. Por quê? Porque o inimigo que você tem que enfrentar não é um inimigo carnal. Pelo que disse Paulo, são forças espirituais, são potestades que dominam cidades, que dominam famílias, que dominam sobre as casas, o que falou o próprio apóstolo São Paulo. A força que você tem que realmente combater e que tenta dominar a tua casa, não é uma força visível com os olhos nus, não é uma força ou uma militância que se levanta, que você pode enxergar com os seus olhos físicos. São forças espirituais, segundo Paulo, invisíveis, que não tem sangue correndo na veia, que não tem uma estrutura de corpo semelhante à sua, e você precisa combater esse inimigo invisível, onde parece no primeiro princípio que nós não temos como combatê-lo pelo fato de ser um inimigo invisível. Mas nos diz a palavra de Deus, que quando você procura Deus, que você procura Jesus,
esse Deus capacita você, Ele dá condições a você, Ele te ensina realmente a importância de usar as armas espirituais. E quando você consegue usar as armas espirituais, e o inimigo se levanta para jogar realmente vício na tua casa, para fazer com que a tua família seja solapada pelas drogas ou por qualquer outra arma que ele usa para destruir a nossa família, você usa da arma poderosa, ensinada por Deus e pela sua palavra, que é a oração, a resistência, porque diz a palavra de Deus, que se nós resistirmos ao diabo, ele foge de nós. E a maneira correta de poder resisti-lo, segundo a Bíblia, é orando, é se colocando nas mãos de Deus, é fazendo um verdadeiro combate de batalha espiritual dentro da nossa própria casa. É quando você percebe que o inimigo tenta chegar para exercer domínio, para dominar, mas você se levanta como homem de Deus, você se levanta como mulher de Deus, como alguém que acredita em Deus, e toma a postura ensinada por Zacarias. Defende a sua casa em oração. Fala para o inimigo e o adversário: na minha casa não, porque eu estou aqui. Eu vou colocar os meus joelhos no chão, vou clamar ao meu Deus Todo-Poderoso, e Ele vai me dar a vitória e o livramento, porque é nele que eu confio e é nele que eu espero a resposta de poder. Irmãos, qual é a luta que você está passando ou você está enfrentando? Como é que o inimigo tem procurado chegar até a tua casa? De que forma? Qual é a maneira que ele tem agido para tentar te fazer chorar? Te causar tristeza? O que é que ele tem feito para levar você ao desespero? O que é que ele tem feito para tirar a tua alegria? É atingindo teus filhos? É levando o teu marido para fora de casa e atingindo o teu marido? É atingindo a tua esposa? Como é que ele tem se levantado contra a tua casa? Como é que ele tem se levantado contra a tua família? Como é que ele tem feito isso? Mas nesta noite, eu quero dizer para você, não importa qual seja a forma, as artimanhas ou as estratégias que ele esteja usando contra você e contra a sua casa. O que importa é que você é forte, que você pode superá-lo e vencê-lo. E a razão pela qual você pode superá-lo e vencê-lo, não é porque você seja forte em você mesmo, mas é porque você tem na sua vida o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E por mais que o inimigo seja forte, por mais que o inimigo seja valente, a palavra de Deus nos diz que Jesus é mais valente do que ele e tem poder para jogá-lo para fora, através da sua vida, através da forma como você se levanta para defender a sua casa. Então o fato de você estar aqui nesta noite para orar por sua família, isso representa uma atitude de resistência a tudo aquilo que possa estar acontecendo lá na tua casa. E saiba disso, você pode clamar a Deus nesta noite, você pode apresentar a sua família para Deus nesta noite. Defenda a sua casa, assim como ensinou o profeta Zacarias. Não deixe que ninguém passe, não deixe que a droga passe, não deixe que a violência passe, não deixe que o abuso passe para a tua casa, não permita. Ora a Deus, clama a Deus, e tenha certeza que o Deus que você acredita é que vai te dar a vitória. E se já existe problema, é Ele que vai dar a libertação no nome de Jesus. Creia no poder de Deus.